Você quer que fale sobre... Eu gostaria do julgamento de Dom Vital, né? Foi onde eles se conheceram, o Jerônimo e o Zélia. Não foi exatamente lá, mas assim, as famílias se conheceram ali. O que ocorreu foi o seguinte, a maçonaria, ela já perseguia a igreja aqui no Brasil há um bom tempo, em todo o território português há um bom tempo, devido à infiltração dela no governo imperial. E o momento do auge chegou de fato quando Pio IX publica as cartas de condenação contra a maçonaria lá em Roma. Essas cartas deveriam chegar ao Brasil e ser publicadas pela igreja, porém existia um mecanismo aqui no Império que impedia isso, não é que impedia, mas que censurava, digamos assim. Era um mecanismo antigo que já existia na época em que Portugal ainda estava construindo seu império, mas que havia sido dado pelos papas como uma espécie de favor ao reino português, dizendo, olha, vocês são tão católicos que nós confiamos que vocês façam essa espécie de censura, que se chamava beneplácito, ou seja, a autorização de que as cartas papais fossem publicadas no país, na nação. Publicado ou não? Publicado ou não, exatamente. Claro, nunca houve veto, que eu saiba, nunca houve veto. Porém, dessa vez houve. A carta foi publicada por Pio IX. Dom Vital, assim como os outros bispos, tomaram conhecimento da carta contra a maçonaria. E aí, aproveitando o ensejo de que o Papa estava condenando, ele quis fazer uma faxina, digamos assim, em Olinda, onde era o bispado dele. Várias irmandades tinham a participação da maçonaria e era uma coisa extremamente antagônica, dúbia, a participação de maçons que eram inimigos da igreja dentro das irmandades, que eram órgãos tão poderosos dentro da igreja. Então não só ele, mas também outros bispos, como por exemplo Dom Silvério, como por exemplo o bispo do Pará, esqueci o nome dele, Dom Antônio de Macedo. Eles vão começar a implementar essa carta, a tomar as ações contra a maçonaria. Mas quem se notabilizará na luta vai ser Dom Vital. Porque Dom Vital, ele era novo, foi um dos bispos mais jovens da história do Brasil. Eu acho que antes dos 30 anos já tinha sido eleito bispo, uma pessoa brilhante, uma pessoa assim, uma cabeça fora do comum, cosmopolita, conhecia vários idiomas, já tinha passado por Roma. Então, não era qualquer um. Ele era franciscano, tinha uma capacidade excelente e foi eleito bispo. Assim que ele é eleito bispo, passa-se alguns anos, talvez 2, 3 anos, e aí ocorre a publicação dessa carta. Diante desse escândalo, mandam Dom Vital para o Rio... Escândalo, né? Entre aspas, claro. Mandam Dom Vital para o Rio de Janeiro para ele ser julgado. Mas já era um julgamento de cartas marcadas. Já estava condenado, só ia formalizar a coisa. A corte era maçônica, então não tinha muito o que dizer. Ele chegou para ser julgado por uma corte maçônica. Então ele é conduzido até o Rio de Janeiro através de um vapor. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é conduzido ao Supremo Tribunal. E quem era o auxiliar do Supremo Tribunal era o pai da Zélia. Ele era secretário do Supremo Tribunal. João Pedreira. João Pedreira. O imperador ofereceu a ele o cargo de ministro do Supremo Tribunal, ele não aceitou. Isso é importante dizer, que vocês vão ver por quê, né? Ele não aceitou a nomeação. Então, quando o Dom Vital é conduzido para dentro do tribunal, ele, na condição de secretário, ele tinha que fazer algumas coisas protocolares ali. Uma delas era conduzir Dom Vital para que ele se sentasse no banco de réus e fosse julgado diante do imperador. Primeiramente, então, por ser católico, o que ele faz? E também por ser destemido, né? Porque era um bispo que estava sendo julgado. Ele vai lá e oscula o anel, ele se ajoelha, oscula o anel de Dom Vital. E depois ele conduz Dom Vital para o que ele esperava ser uma poltrona, né? Na verdade, ele encontra um banco de réu. Então, um banco qualquer. Ele vai lá, empurra o banco, a certa violência, pega a própria cadeira e pede para Dom Vital sentar na cadeira, diante do imperador. O imperador começa a fazer umas caretas lá. Primeiro, por oscular o anel do bispo, se ajoelhar, né? Primeiro, por oscular. Já começou o clamor ali atrás, porque existia uma plateia vendo, e nessa plateia estava o jovem Jerônimo. Foi um caso que causou grande comoção no Rio de Janeiro. Por que Jerônimo estava no julgamento?
Por isso, né, a comoção que foi causada pelo julgamento e por ele ser católico, Muita gente ele foi quis assistir. presenciar o julgamento de um bispo, é uma coisa inédita no Brasil, nunca tinha acontecido. O julgamento do bispo deveria caber ao tribunal canônico e não ao governo. Entendi. O governo não pode julgar um bispo, não pode julgar um padre. Aí ele foi assistir. Ele foi assistir essa coisa escandalosa